está na hora de falar de mercado, né, e saber um pouco mais a respeito deste assunto. Para falar a respeito do tema, nós conversamos ao vivo agora com Wlamir Brandalize, que participa ao vivo pela internet. Brandalize, antes de falar de mercado de soja, eu quero falar contigo um pouco a respeito de milho, já que a gente começou o programa aí falando a respeito do cereal, né, está em torno de 30% semeadura de primeira safra no Brasil. E um questionamento que a gente tem feito, pensando no cenário internacional, que tem uma grande oferta, e aqui no Brasil, que há um desestímulo em relação ao milho, né, principalmente na segunda safra, no qual tem a maior parte da sua área de cultivo, como é que deve ser a precificação do milho em 2025, Brandalize? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Que tenhamos uma boa semana, né? Vamos lá. Com relação ao milho, nós temos aí o mercado de Chicago, hoje está mais apoiado pelo trigo efetivo, aí, que está mais firme do que em função dele, né? Porque a colheita, a safra americana vai bem, a safra americana está saindo com boa produtividade, então o olhar do investidor lá em Chicago não é um olhar de otimismo no curtíssimo prazo, né? Mas aqui no Brasil nós temos que olhar, a questão é que nós já estamos considerando atraso do plantio da soja, isso vai embolar e vai complicar o plantio do milho safrinha, né? Então tudo indica que nós já estamos mostrando que estamos em plantio da primeira safra com queda de área aí, porque o produtor está desestimulado com o milho. Então vamos ter uma área menor nessa primeira safra. E a safrinha, ela vai depender muito do avanço do plantio aí nas próximas semanas. Quanto mais demorar para plantar soja, menor provavelmente vai ser a área com milho, e isso vai deixar o ano de 2025 aí muito apertado, né? Nós vamos passar agora, que nós estamos evoluindo lentamente as cotações do milho aí desde o meio do ano para cá. Passou a colheita da safrinha, o mercado já começou pequenas reações, foi evoluindo. Hoje, os que você mostrou aí, a B3 já está um pouquinho acima de R$ 70. No momento que ela estava em colheita aí de safrinha era 60, então já teve quase R$ 10 de ajuste positivo. O mercado interno também vem sendo corrigido lentamente e automaticamente isso vai continuar, porque nós temos uma oferta muito limitada esse ano de milho e provavelmente vamos passar com estoques muito baixos. E se nós tivermos aí o problema de atrasar um pouco mais a soja, certamente em 2025 nós vamos passar com milho bem mais valorizado que esse ano que a gente já está no último trimestre, né? Então, é um ambiente favorável ao milho. O grande problema nosso para frente é a questão do tempo para poder plantar ele na janela, né? Esse é o gargalo do produtor de milho e já começa a preocupar o setor de ração, o setor de etanol, que no ano que vem vai ter que disputar mais forte aí para comprar o milho, né? Brandalize, e falando a respeito dessas disputas, você enxerga ainda esse produtor brasileiro desmotivado com o cereal, que é a impressão que ele vai nos passando, e não cultivando milho na segunda safra? O que a gente pode ver em relação à campanha 2024-2025 na ocupação de áreas, aquelas que vão, a cultura que ocupa logo após a soja? Você acredita que a gente pode começar a enxergar mais variações neste próximo ano? Nós vamos ter mais produtos, né? Vamos ter provavelmente uma presença maior de feijão. O produtor que apostou em arroz esse ano aí, ele teve um bom desempenho econômico, vamos pensar assim. Temos as culturas como gergelim, que está evoluindo bastante. Existe um mercado internacional bastante forte, né? Os demais feijões aí de exportação. Uma cultura que vai crescer bem aí agora na próxima safra em função dessa janela do milho é o sorgo. O sorgo vai ter uma presença bem maior do que teve esse ano. Ou seja, a maior parte das áreas elas vão ser cobertas com alguma coisa. Algumas que ficar muito tarde provavelmente vai ficar com um mix de pastagem para o produtor ter uma cobertura no solo, mas nós vamos ter alternativas. Em princípio, em função de que nós já estamos entrando em outubro a partir de amanhã, e até agora o plantio da soja nos estados mais importantes aí da safrinha, que é o centro-oeste, ele está ainda praticamente 1, 2, 3%, então não ocorreu quase nada. Então, isso aí
Com o passar dos dias, a gente vai ver que certamente uma parte do milho não vai ser plantada aí, porque a janela vai estourar lá em março e o produtor ele não está no ano que pode arriscar, né? A semente, o custo de produção e o valor do milho aí na faixa de uns R$ 40, que nem está no Centro-Oeste, ele não viabiliza você ter risco, né? E nem produtividade baixa. Esse é o gargalo. Mesmo que a gente olhe o mercado de 2025, pelo menos uns 10% melhor do que esse 2024. Mas o produtor não consegue olhar isso. Ele olha o momento e o custo que ele está de investimento para fazer a safra, né? Tá certo, Brandalize. Agora vamos entrar em soja, já que a gente comentou como que está essa semeadura. E é um início de semeadura bastante tímido, Brandalize, no Brasil. Poucos estados têm algum avanço, normalmente são áreas que são irrigadas para ter esse condicionamento, ou mais ao sul do Brasil, mas o fato é que o elemento ainda não teve início, não tivemos uma disparada, né, um começo real dessa semeadura da soja. Isso por si só já é um elemento de força, de peso, na consideração dos operadores de mercado lá em Chicago? Olha, para a soja não. Para a soja ele está no momento basicamente de especulação positiva, vamos dizer assim, porque o próprio os investidores, os analistas, os grandes fundos, eles sabem que o Brasil, se ele plantar a safra no final de outubro e durante o mês de novembro até o começo de dezembro, ainda está dentro do período normal de safra de soja. Então, não há problema com relação à expectativa da safra efetiva. O gargalo, que nem a gente comentou, o gargalo vai ser a sequência da safrinha, o milho vai ficar comprometido se a gente atrasar, mas essa parte do atraso da safra brasileira, ele já está embutido nas cotações que estão praticadas lá em Chicago e nas cotações que praticou aí na sexta e hoje, com o mercado acima de 10,5 até um pouquinho acima de $11 o bushel nas posições do ano que vem. Então o mercado já precificou isso e a partir do momento que ele sentir que a colher, o plantio brasileiro começar a andar com boas condições, aí ele provavelmente vai liquidar. E no que nós ganhamos aí na semana passada foi quase 50 pontos, alguns meses até um pouco mais. É provável que a gente volte a entregar esses 50 pontos. Nós temos agora nessa semana em diante aí um fator novo que não tinha até a semana passada, que é a nova China aí com um novo pacotão de estímulo para a economia. Isso vai gerar demanda das commodities, está puxando fortíssimo aí o minério de ferro, que é um estímulo para a infraestrutura chinesa. Certamente nós vamos ver demanda de suíno, de frangos e carne bovina, tudo que depende de soja e milho na China crescer. O governo chinês, nesse pacotão, também tem um estímulo para a melhoria da condição ambiental, que é a mistura de biocombustíveis nos combustíveis fósseis. Isso aí vai trazer um suporte para limitar as baixas, né? Mas o mercado, a partir do momento que começar a plantar efetivamente, ele vai ter uma pressão baixíssima que vai ter a liquidação técnica, né? Que o mercado ainda não fez. Brandalize, é uma outra questão que a gente destaca. Nós estamos vendo o mercado, inclusive hoje, nesta segunda-feira especificamente, tendo uma correção, né, vindo para baixo, mas o foco continua sendo a safra americana sendo colhida, vem com bom desempenho. Também olhando aqui para a América do Sul, Brasil, a sua capacidade de produção, mesmo tendo em vista todas as questões de impacto de clima. Isso traz um cenário de que maneira para o produtor negociar a sua soja. Nós tivemos na semana passada, as últimas semanas, alguns momentos muito bons para a negociação. Esse cavalo está pronto ainda, Brandalize, para que o produtor negocie essa safra nova dele? Olha, Fabiano, semana passada foi uma semana boa de negócios, andou bem, negociou bem, o pessoal negociou safra velha, safra nova, as cotações foram interessantes. Nós estamos começando a semana com cotações muito parecidas com a semana passada, não por causa de Chicago, né, que Chicago hoje está corrigindo para baixo, mas o mercado de dólar está para cima, então em reais as posições estão se mantendo, então está tendo oportunidade. Semana passada a gente até brincou aí com os nossos clientes que estava passando um cavalão, porque as cotações futuras estão muito interessantes.
níveis de 135 a 140 reais a safra nova nos portos. Então, o ambiente continua esse começo de semana e é provável que o produtor, que ele vai precisar de caixa no mês de março e abril, ele comece a se posicionar dentro desses patamares para ele não ter que vender na boca da colheita e talvez pegar 10, 15 reais a menos do que o mercado está propondo hoje, né? Porque depois de uma safra cheia, não há por que o mercado manter cotações altas, né? E também tem os prêmios, né? Quando chegar na colheita, o prêmio hoje eles estão todos positivos, nós não estamos com prêmios negativos futuros. Mas na colheita é normal o prêmio cair. Então, se pega Chicago, vendo uma safra chegar grande, além de tudo, a gente tem que levar em consideração a Argentina, que vai deixar parte da área de milho, porque sofreram com a cigarrinha, e vai plantar mais soja. Então, é um volume de oferta de soja muito grande que vem, né? Então, não tem falta de soja no mundo, a não ser que venha uma tragédia climática aqui na América do Sul, né? Porque safra americana já está garantida, não tem mais o que acontecer lá. A colheita está evoluindo e o mercado sabe disso. Então, nós temos um fator bom, que eu nem já citei. China provavelmente vai comprar mais em função da economia deles, né? Essa semana é feriado lá na China, a partir da manhã, né? Também dá uma acomodada, mas ainda estamos num momento interessante. Estamos naquele cavalinho encilhado, tá aí, o produtor tem que analisar a situação dele, não deixar todos os ovos aí para vender o ano que vem, que ele corre muito risco.